3 pessoas foram presas no último sábado pela Polícia Militar aqui de Piranhas em um desdobramento de investigações realizadas pela Polícia Civil. Se trata, meus amigos, daqueles 3 que já haviam sido detidos lá no dia 28 de setembro, menos de 24 horas depois da notícia da invasão, furto e danos, ali na obra do CREAS, uma obra da Prefeitura de Piranhas que é executada com recursos federais. Entraram lá, arrancaram todos os fios da instalação elétrica e levaram algumas ferramentas da empresa que trabalha no local. O Dr. Igor Moreira conversou com a gente e ele traz mais detalhes sobre essa prisão. Ele explica essa questão da prisão e também fala de outro problema. Receptadores de objetos furtados e roubados foram identificados e, segundo o delegado, todos serão identificados e responderão por isso. Comprar produto roubado e furtado também é crime. Dr. Igor fala mais a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Olá, Jota. Obrigado de novo pela oportunidade de estar conversando com todos os seus ouvintes. Bom, essa prisão que foi realizada no último sábado contra o Dirley Ferraz, o Pedro Henrique e a Cássia Consuelo é uma prisão que decorreu de uma investigação policial em relação ao dano qualificado que aconteceu na obra de construção do CREAS de Piranhas e também ao furto de ferramentas e equipamentos da empresa Geosolar que estava trabalhando lá no local. Os ouvintes irão lembrar que esse dano ficou estimado em mais de R$20 mil. Na verdade, parece que o dano ficou em mais de R$30 mil em relação à fiação elétrica que foi removida pelos autores e arrancada lá do local, e agora se precisa instalá-la inteiramente de novo. Em relação aos equipamentos, a equipe da Delegacia de Piranhas conseguiu recuperar alguns deles, como uma parafusadeira e uma furadeira, e um balde também que estava sendo usado pela empresa. É bom frisar também que até mesmo esses 3 autores, eles foram identificados assim na investigação policial, certo? Ainda não existe uma denúncia criminal, ainda não existe uma sentença condenatória. Então, em cada momento a gente precisa, inclusive, respeitar o princípio da presunção de inocência. Mas essa prisão preventiva foi decretada pela juíza de Piranhas porque ela entendeu que existem provas de materialidade e de autoria suficientes para motivar essa prisão. Agora, tudo já foi encaminhado ao Ministério Público, que irá continuar, com a ação penal pública, e essas pessoas serão processadas. Os demais suspeitos que nós temos aqui na Delegacia de Polícia Civil, nós iremos continuar tocando a investigação e, se houver provas tão conclusivas quanto as que houveram contra esses primeiros 3, nós iremos continuar representando para que sejam preliminarmente, cautelarmente afastados do convívio social para evitar a prática de novos crimes. Desde o início da investigação, desde a data do crime, a suspeita de que esses 3 eram os autores já existia, não é? A equipe policial civil havia obtido indícios já de autoria que indicava que essas pessoas haviam promovido esses crimes lá na obra do CREAS e depois voltado lá para o seu setor Santo Antônio. Além disso, nós temos a suspeita de que existem alguns receptadores de objetos furtados em Piranhas e essas pessoas estão adquirindo dinheiro, Elas estão comprando esses objetos a preço bastante irrisório para depois vender para outras pessoas. Então eu gostaria de alertar que nós já temos conhecimento de quais os locais estão recebendo esses objetos furtados. É isso que motivou um aumento da criminalidade patrimonial nos últimos meses, mas nós já estamos dando uma resposta em relação a isso. Pessoas que adquirem objetos furtados ou roubados também praticam um crime, o crime de receptação. E a pena é a mesma pena da pessoa que vai lá e pratica o furto, certo? Então, a primeira resposta que estamos dando é a prisão do Dirley, do Pedro Henrique e da Cássia, que foram as pessoas que já estavam identificadas em relação a isso. Já identificamos outras pessoas e nós iremos atrás de todos, porque quando nós quebramos a receptação, a possibilidade de venda de objetos furtados e roubados, nós também diminuímos o estímulo à prática de novos crimes patrimoniais.
Então, estamos atentos em relação a isso. Essas 3 prisões foram as primeiras realizadas e em breve nós devemos ter outras buscas domiciliares e outras prisões preventivas contra pessoas que já identificamos. Tá aí então a fala do delegado Dr. Igor Moreira, titular aqui da Delegacia de Polícia Civil de Piranhas. Para relembrar, para contextualizar, meus amigos, no dia 28 de setembro, pela manhã, funcionários da Prefeitura Municipal chegaram até a obra do CREAS e identificaram que fios da instalação elétrica haviam sido retirados, todos os fios. Esses criminosos retiraram os fios, mas não levaram, contudo levaram ferramentas de uma empresa que atuava ali no local. O doutor Igor disse que os prejuízos aí na entrevista podem chegar a R$30 mil com a instalação elétrica e a outras questões ali, os danos causados. Isso foi no dia 28 de setembro. No mesmo dia, menos de 24 horas após o crime, a Polícia Civil identificou os 3 suspeitos. A gente deu essa notícia aqui, vamos dar o nome. Peço licença a você que está no YouTube para eu olhar aqui para o lado para a gente trazer os nomes. Um dos presos é Dirley Ferraz da Silva e os outros 2 são mãe e filho. A Cássia Consuelo dos Reis e o Pedro Henrique dos Reis. Inclusive, a Cássia e o Pedro Henrique, de acordo com a polícia, eles haviam se mudado recentemente aqui para Piranhas, vindos do estado do Mato Grosso. Naquela ocasião, no dia 28, eles foram detidos, ouvidos pela Polícia Civil e liberados. Agora, com o avançar das investigações, a Polícia Civil conseguiu mais elementos que levaram a um pedido de prisão preventiva. Eles foram presos preventivamente no último sábado. O Pedro Henrique e a Cássia, eles foram presos no setor Santo Antônio, em um bar. Já o Dirley foi preso no setor Casego. Essas são informações da Polícia Militar. Inclusive, a Polícia Militar divulgou uma nota, falando desse assunto. Esse trabalho conjunto é bastante enriquecedor para a segurança aqui de Piranhas. Polícia Militar e Polícia Civil sempre trabalhando ali para garantir a nossa segurança. Mas o que eu destaco de bastante relevante nessa situação? As investigações lideradas pelo Dr. Igor Moreira, junto com sua equipe aqui em Piranhas, agora identificaram receptadores, inclusive locais. O Dr. Igor não quis dizer, mas tem gente comprando o local para não atrapalhar as investigações, mas ele disse que já tem informações de quais locais estão recebendo esses objetos roubados e furtados. O que acontece? De acordo com o Dr. Igor, eu estou resumindo aqui a fala dele, nessa entrevista concedida aqui pra gente. O que está acontecendo? Os receptadores compram, por exemplo, o cidadão furta um celular, vende para esse receptador e ele revende depois. Geralmente um usuário de drogas quer ali um dinheiro fácil, vende o celular por um preço irrisório para o receptador e esse receptador revende o produto. Isso também é crime, viu? E dá cadeia. De acordo com o delegado Dr. Igor, todos serão encontrados e serão responsabilizados por isso. Inclusive o Dr. Igor diz aí que em breve buscas domiciliares e também outras prisões devem acontecer.